Olá! Hoje eu venho trazer para o canal um tema muito importante, no qual eu sou muito procurada por pais pedindo ajuda, simplesmente por não conseguir educar os seus filhos, alegando que as crianças não conseguem obedecê-los. E a gente começa a se perguntar, como assim? Existe aí uma preocupação muito grande, tanto dos professores quanto dos pais, em relação à educação dessas crianças. Será que hoje em dia realmente é muito difícil de você conseguir impor regras e limites a uma criança? Será que mudou a educação? A educação da nossa época, a educação de 20 anos atrás. Será que atualmente ela não é mais a mesma? E aí, você já refletiu sobre isso? Você sabe como educar os seus filhos? Através desse vídeo, você vai aprender algumas dicas de como educar os seus filhos e até mesmo aprender algumas regras e deveres que as crianças podem realizar em casa, e assim você vai estar educando essas crianças, educando seus filhos para ter aí um belo futuro. Bom, através dessa dica que eu vou dar hoje, vocês vão aprender a trabalhar as regras e deveres com essas crianças. Para poder começar a falar para vocês sobre como trabalhar as regras e deveres, eu vou mostrar para vocês um quadro chamado Quadro de Regras e Deveres, que eu pedi para uma pessoa desenvolver para mim, uma pessoa que trabalha com design gráfico, onde eu tenho aqui algumas opções que as crianças podem ajudar em casa, e dessa forma os pais irão trabalhar aí as regras e deveres dentro de casa. Bom, aqui são as regras que eu vou ler para vocês possam conhecer. E aqui nós temos os dias da semana, de segunda até domingo. Bom, se a criança realizou a primeira regra ou o primeiro dever na segunda-feira, ela vai ganhar aqui a opção da carinha feliz. Se ela conseguiu realizar pela metade essa função, ela vai ganhar aí uma carinha, digamos assim, meio termo, uma carinha triste, que simboliza que ela não conseguiu realizar com êxito, com sucesso, a tarefa completa. E se de repente ela não conseguiu realizar esta tarefa, ela não se esforçou para realizar essa tarefa, ela ganha uma carinha chorando. E aí os pais vão ter que somar todas as carinhas que a criança conseguiu ganhar durante a semana, e no final de semana os pais poderão trocar essas carinhas por um brinde. Bom, você de repente está se perguntando, um brinde, Carla? Um brinde material? Eu vou trocar com meu filho um comportamento, uma obediência, digamos assim, por um brinquedo? Não necessariamente isso, Eu nem recomendo que você faça esse tipo de troca por algo material, principalmente num momento aí de um tempo onde os valores aí estão tão desperdiçados, A gente não vê a família trabalhando um valor que é muito importante de ser trabalhado diariamente. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que faça essa troca não por algo material, mas algo que a criança goste muito e que envolva a família, como por exemplo, sair para pedalar no parque, fazer uma caminhada na praia, ir ao cinema, ir ao teatro, comer uma pizza, enfim. A gente sabe que de casa para casa, de família para família, isso vai variar, não é mesmo?
E aí isso vai ser adequado de acordo com a família, né, com a casa de vocês. Bom, agora eu vou ler para vocês algumas sugestões que eu tenho aqui no meu quadro de regras e deveres, onde eu passo para os pais que me procuram, né, com o intuito aí de pedir socorro, de como impor os limites, as regras e os deveres na sua casa, né, quando realmente eles veem que sozinhos eles não dão conta, não estão conseguindo. Bom, a primeira opção aqui do meu quadro de regras e deveres é a opção acordar e dormir no horário. A gente sabe que isso hoje em dia é muito difícil, principalmente quando a criança ela não fica aí com seus pais, né? Às vezes os pais precisam trabalhar e delegam a outras pessoas essa função de educar. E a gente sabe que nem sempre essa função é exercida corretamente, principalmente quando ela não é exercida pelos pais. E a gente vê isso muito diariamente nos consultórios, né? Crianças que vão dormir meia-noite, 1h da manhã, e aí no dia seguinte elas precisam acordar. E aí a gente sabe que essa função não é uma função fácil, em alguns casos, né? Quando os pais precisam buscar ajudas de outras pessoas, para poder ficar com seus filhos, porque precisam trabalhar e nem sempre essas crianças conseguem dormir no horário certo, né? O horário certo que a gente orienta é um horário que a criança possa dormir 8 horas por noite, o que é recomendável para que ela possa estar apta no dia seguinte e possa ir à escola e aprender, né, absorver aí o conteúdo que vai ser aprendido naquele dia. Segunda opção é a opção de escovar os dentes, né? Parece uma coisa tão boba, uma coisa tão rotineira, mas algumas crianças têm essa dificuldade para poder seguir as rotinas. E então, se seu filho, né, se enquadra aí dentro dessa opção, seria então interessante você adicionar no seu quadro de regras e deveres essa opção de escovar os dentes. A outra opção é tomar banho, né? Também parece algo que é tão natural, né? A gente aprende aí desde pequeno que faz parte da higiene, faz parte da nossa saúde, para ter uma boa saúde, mas também sabemos que tem crianças que têm uma resistência a isso. Então, se enquadra, se seu filho se enquadra dentro dessa opção, no qual você precisa trabalhar, né, com ele, seria uma opção você adicionar no próxima é não brigar, né? Aí a gente está mexendo com aquelas crianças mais alteradas, aquelas crianças que têm dificuldade no comportamento ou de repente tem mesmo alguma disfunção, né, que afeta aí o seu comportamento, e dentre aí uma forma, né, de realizar o trabalho é fazer com que essa opção apareça aí no quadro de regras e deveres, né? Em alguns casos a gente consegue trabalhar através da técnica comportamental, né, e adicionando também no quadro, e temos aí bons resultados, né? Em outras precisa de um acompanhamento, né, de um profissional mais específico, aí já entra uma medicação, mas claro, para cada criança é um caso, depende sempre aí do quanto essa agressividade aí está atrapalhando o seu desempenho e a sua convivência, né, no meio social. Bom, a próxima opção é respeitar as pessoas, né? Sabemos que algumas crianças têm essa dificuldade em respeitar as outras pessoas, sejam pessoas mais velhas, seus professores, seus avós, seus tios, de repente uma pessoa da rua mesmo, seu colega de classe, né? Por que não? Então, achamos melhor não colocar respeitar só os mais velhos, né? Respeitar somente os mais velhos, e sim respeitar a todas as pessoas. Afinal, isso é muito importante a gente trabalhar, e a gente vê isso hoje em dia, infelizmente, essa falta de respeito, né, que tem aí no mundo é muito grande, né? Desrespeito, se a pessoa tem uma outra
opção, né, sexual, isso tem que ser ensinado sim desde pequeno. Diz respeito se a pessoa ela veio de outro estado, né, ela tem uma outra cultura e aí de repente tem um outro sotaque, também tem desrespeito quanto a isso. Se a pessoa ela pertence a uma outra raça, né, ela tem a cor diferente da nossa, enfim. Então é respeitar as pessoas, o respeito tem que ser ensinado desde pequeno, né, respeitar a todos. E independente também de classe social. O próximo é não gritar e nem chorar, né? Algumas crianças têm esse costume de fazer birra e nem sempre aí tem alguma necessidade, né? Ou algo que faça ela agir dessa forma. A gente até sabe que algumas crianças agem dessa forma e por não saber, né, se comportar de uma forma diferente, né, e ela acaba agindo assim, né, com birra, esperneia, grita, mas a gente sabe também que existem crianças que faz isso mesmo de birra. Então, se o seu filho se enquadra aí dentro dessa opção, seria interessante colocar aqui no quadro. A próxima opção, fazer as tarefas da escola, né? Essa aí digamos, o dever aí que a gente vê, né, atualmente, que é bem complicado, é bem difícil. São muitas as reclamações dos pais, onde as crianças não querem sentar, não querem ter um horário para estudar, né? Então é bem interessante de ter aqui no quadro também. É manter o quarto e os brinquedos arrumados, né? A gente trabalhar a organização, que é muito importante. Quer brincar? Tá na hora de brincar? Pode brincar, mas depois você tem que saber que você precisa recolher os brinquedos e guardar no lugar correto. Ser educado e obediente também é importante a gente trabalhar. Lavar as mãos, não mentir e fazer as refeições e comer tudo na hora certa. Sabemos que tem criança que tem a dificuldade de lembrar para lavar as mãos, principalmente quando vem na rua. Crianças que têm o hábito de mentir, isso precisa ser ensinado desde pequeno, a não mentir. E aí como é que a gente ensina? Não mentindo. Sabemos que nós somos o reflexo dos nossos filhos, então a melhor maneira da gente ensinar uma criança a não mentir é a gente não mentir também. Porque embora às vezes a criança seja uma criança pequena e a gente fala, ela não vai nem perceber, é uma mentirinha boba, é uma mentirinha branca, como algumas pessoas dizem, não. As crianças percebem sim, elas percebem tudo. Então sejamos aí um exemplo, né, que nós queiramos que elas sigam. E por último a parte das refeições, que também é uma outra reclamação muito constante nos consultórios. As crianças que têm dificuldade para comer alimentos saudáveis, e a gente sabe também que uma criança que não tem uma dieta equilibrada pode afetar aí no seu desenvolvimento cognitivo e afetar a sua aprendizagem, ok? Bom, não sei se vocês repararam que esse quadro aqui, ele tem essa cobertura preta. Essa cobertura preta aqui, na verdade, é um imã, né? Então eu mandei fazer dois tipos de quadro. Um quadro onde os pais vão poder colocar as carinhas, né, no formato aqui de imã, que é só aproximar a carinha. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem prático, bem objetivo. Ele vai adicionar a carinha aqui no imã e a carinha ficou, ok? E aí depois, quando começar a semana seguinte, né, porque cada semana precisa ser trabalhado isso, diariamente precisa ser trabalhado, ele vai remover todas as carinhas que ele colou durante a semana, para que na próxima semana ele possa trabalhar novamente as regras e os deveres. Então esse formato aqui é um formato de imã, para poder colocar as carinhas, e essa cartela aqui é um formato de adesivo. São as mesmas opções. O que diferencia é realmente na hora de colar, né,
de colocar as carinhas. O adesivo, por o quadro ser todo plastificado, pode colar e depois os pais vão remover para começar na próxima semana tudo novamente. A diferença é que ele vai ter que passar aqui um algodão, né, com um pouquinho de álcool para poder tirar a cola, e o adesivo que ele retirou não pode ser mais utilizado, né? Então ele precisa fazer uma quantidade aí maior de adesivos. E a diferença do imã não, é que ele coloca aqui, na próxima semana ele remove, né, para poder ver se a criança seguiu normalmente todas as regras e deveres, né? Isso porque a gente sabe que cada dia ela pode seguir de uma forma diferente. O ideal é que ela sempre ganhe carinha, ok, carinha feliz, mas a gente sabe que tem dia que a criança pode não colaborar. Então esse formato aqui, essa opção de imã, ele torna o quadro com uma durabilidade maior e até mesmo mais higiênico, né? Então eu pedi que a pessoa fizesse nesse formato para mim, e aí quando eu vou trabalhar isso com os pais, aqueles pais que querem adquirir esses dois quadros, né, eles escolhem aí qual é a opção melhor, qual é a opção mais viável para eles, tá? Dentre todas essas opções que eu acabei de falar para vocês, eu tenho outras adicionais, que foi justamente o que eu falei, né? Tem casos que eu não preciso trabalhar aqui a opção de lavar as mãos, porque a criança já tem esse hábito de lavar as mãos, então é desnecessário. Bom, mas ela tem dificuldade de comer verduras, então no local de lavar as mãos eu vou destacar, porque ele é destacável, né? E eu vou colar aqui em cima, ele tem a mesma medida, né? E vou substituir aqui essa opção, né? Eu fiz aqui comer verduras, ir para a terapia, criança que faz terapia e aí ela tem essa dificuldade, tem semana que ela quer ir, tem semana que ela não quer ir, ir para atividade física, comer frutas, não falar palavrão, tem crianças que têm o hábito de falar palavrão, ver TV na hora certa, tem crianças que têm dificuldade, né, quer ver televisão toda hora, enfim. São muitas as opções que vocês podem colocar, adicionar no quadro de regras e deveres, né, de vocês. Eu deixei aqui apenas algumas opções, dentre são as mais comuns, né, aqui no consultório, que aparece como queixa aqui no consultório. E eu vou ser bem sincera para vocês, toda vez que eu falo sobre esse quadro, certamente depois de um tempo os pais vêm sempre agradecer. Eles têm um retorno positivo, né, referente a esse quadro, mas você pode estar se perguntando, Carla, mas isso aí, poxa, isso eu já trabalho com meu filho. Poxa, se você já trabalha isso com seu filho, legal, que bom para você, né? Que bom que você consegue já seguir essa rotina aí e educar o seu filho dessa forma. Mas tem muitos pais que não conseguem por não saber por onde começar, né? Não consegue porque a criança cria realmente uma resistência, e aí tem criança que precisa disso, né? Dessa opção para poder funcionar, né mesmo? E tem aqueles pais também que precisam trabalhar e aí delegam, né, a outras pessoas, sejam avós, sejam tios, ou até mesmo uma babá, uma cuidadora infantil para deixar essa criança. E por que não conversar com essas pessoas e ensinar como deve ser trabalhado, né, esses deveres, essas regras dentro da sua casa, né? Então é uma ideia muito bacana. A gente vê esse quadro, né, no programa aí que tem da Super Nani, onde ela costuma trabalhar com aquelas crianças que têm uma dificuldade, né, de comportamento, as mães têm dificuldade de educar o seu filho, e a gente sempre observa que o resultado é um resultado positivo. Bom, se você se interessou por esse quadro, mas não tem tempo, né, não sabe como confeccionar esse quadro na sua casa, porque não tem uma habilidade aí com o computador, ou porque de repente não tem esse material, principalmente esse material aqui que é um material que é um material com imã, e você quer adquirir esse material, basta entrar em contato
por e-mail, o e-mail psicopedagoga@ebah.com.br. Eu vou passar para vocês o valor desse quadro, né? Vou passar para vocês todas as informações que vocês tiverem dúvidas de como funciona, ou se de repente você precisar personalizar as regras, né, e deveres que você precisa trabalhar na sua casa, você me manda um e-mail, a gente conversa por e-mail, né? Eu vou pedir esse retorno da gráfica, porque não sou eu que confecciono, e aí a gente vai acertando os detalhes que vocês precisam trabalhar e no final vocês vão ver que o resultado é sempre positivo. É claro, gente, que o quadro não é mágico, ele sozinho ele não funciona, né? Vai precisar que vocês trabalhem realmente essas regras, sigam, né, todos esses deveres aqui, todas as regras, o objetivo principal do quadro, para que vocês consigam resultados, né? Porque foi conforme eu falei, aqui eu consigo bastante resultado positivo. E para que possa acontecer não depende só exclusivamente de uma pessoa, né? Em sim de todas as partes. Ok? Eu vou me despedir por aqui. Eu deixo aqui um beijo grande para vocês. Agradeço aí o carinho. Eu recebo sempre vários e-mails elogiando o meu trabalho. Isso para mim é muito gratificante. Então, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser participar aqui do canal, se quiser que eu fale sobre determinado tema, envia um e-mail para esse mesmo e-mail que eu acabei de dizer, para saber informações sobre o quadro que a gente vai conversar, e eu vou aí deixar como opção para poder gravar aí o próximo quadro para o canal. Ok? Não esqueça de clicar em curtir no final do vídeo, que é muito importante para o canal, e se inscreva no canal, porque assim, quando surgir um outro vídeo, você vai ser avisado que tem vídeo novo no canal. Ok? Um beijão e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.